Olá, pessoal! Estamos de volta para mais uma Só Conversa Boa. E o assunto da nossa conversa boa de hoje é um assunto que interessa a todos nós. Uns chamam de melhor idade, outros chamam de idade da sabedoria, mas na verdade a gente vai falar mesmo é de envelhecimento, não é? Todo mundo vai passar por isso, a não ser que a gente morra antes, mas quem passar dos 50, 60, 70 e vai indo, vai conviver com essa fase da vida, que é a envelhecência. Não é bonito falar? Tem a adolescência e tem também a envelhecência. E para falar sobre esse assunto, para que a gente possa entender um pouco mais de como a gente pode ter uma qualidade de vida melhor nesse momento que vai chegar para todos nós, eu estou recebendo aqui com muito prazer a Lourdes Stanelli. A Lourdes é técnica em enfermagem, especialista em oncologia. Aí ela deixou a profissão, foi fazer um aprendizado numa área muito importante, que é o cuidado com idosos, e acabou indo para a área de gerontologia. Ela é tecnóloga em gerontologia com especialização em Alzheimer. Lourdes, é um prazer enorme ter você aqui. A gente quer aprender um pouco com você, saber o que a gente pode fazer para ter menos problemas nessa fase da vida. Tudo bem? Boa tarde, Luísa. O prazer é todo meu e o que eu puder ajudar vocês a entender mais, estou à disposição. Uma pergunta que eu queria saber: quando que a gente começa a envelhecer? Olha, a gente tem que se preparar para o envelhecimento desde os 30, 40 anos, porque a Jura? gente só vai. É, Na flor da idade? porque para você envelhecer um envelhecimento saudável, você tem que preparar antes. Você tem que ter uma boa alimentação, você tem que praticar exercício físico, isso é muito importante, que é o movimentar. Porque a gente, na idade mais avançada, o que mais a gente perde é a mobilidade. Então, se você não pratica exercício físico, se você não tem uma alimentação saudável, rica em proteína, frutas, vegetais, como que vai ser o seu envelhecimento amanhã? Então, você tem que começar cedo. Então, assim, por exemplo, aos 30 anos, qual seria, assim, os primeiros cuidados que a gente deve ter? Alimentação, o que você deveria focar? Porque é a época da vida em que a gente está despreocupado. Você está mais preocupado em curtir a vida, aí passear, baladas e tudo mais, e não se preocupa muito com a qualidade daquilo que você ingere, né? O que você acha que sim, a pessoa deve focar em primeiro lugar? Qual é o ponto principal que vai ajudar e lá no futuro? Frutas, legumes, proteína, muita água, muita água. Não que você não possa comer os fast food da vida, lanche, Uhum. essas coisas, né? Todo mundo tem o direito. Mas não só viver disso. Hoje em dia, a juventude só vive desse tipo de alimentação, né? Uhum. E amanhã? Como que vai estar o organismo? Como que o organismo reage? Esse tipo de alimentação que a gente consome nessa idade, ele vai acumulando, as gorduras vão acumulando nas células, vão enfraquecendo as células. É. Sim, porque você não está investindo no seu bem-estar. Sim. Você come, é gostoso, é maravilhoso, é muita gordura, muita fritura. E o nosso organismo, ele não é preparado para isso. Você vê que hoje em dia, você encontra pessoas com 95, 96 anos. Por quê? Lá atrás, a alimentação deles era saudável, né? Eles comiam o que plantavam, comiam coisas boas, não comiam tantas porcarias.
Hoje em dia já é bem diferente, né? Essa alimentação quase que totalmente industrializada, ela acaba destruindo o nosso pedaço bom futuro da vida, né? É, realmente. Tem muito conservante, né? Esses enlatados, então, misericórdia. Outra coisa que as pessoas não se preocupam aos 30 anos, 40 anos, é com a bebida. Então todo mundo gosta no fim de semana beber um pouquinho, tomar aquela cervejinha, tomar aquela bebidinha. Até que ponto essa bebida que se toma socialmente, né, no fim de semana, junto com os amigos, em festas, isso vai acumular lá na frente e vai prejudicar? A bebida alcoólica em si, ela prejudica muito a saúde da gente, né? Sim. O fígado, sobrecarrega muito o fígado, o rim. Então, mesmo que você beba socialmente, coisa que hoje em dia não está acontecendo, você sai à noite e você vê esses jovens, que eu tenho muita dó de ver esses jovens, a maneira como eles estão bebendo. É demais, está sendo um pouco demais. E o social, beber socialmente, está muito longe. Está muito longe. Então, isso daí, imagina o fígado, né? Como que ele não vai ficando, né? Uhum. Vai sobrecarregando muito. Aí você tem Como aquela você... cirrose hepática, você tem Uhum. aquela gordura no fígado, que isso aí Aliás, gordura no fígado é um mal do momento, né? O número de pessoas com gordura no fígado aumenta a cada dia, né? é por causa da nossa alimentação, né? Nossa alimentação que não é saudável. Isso não é uma coisa que a alimentação depois, mesmo que se você opte por uma alimentação saudável, isso pode ser consertado. Não. Estragou, estragou. Se você não está muito, né, estragado, você pode conseguir. Sim, que nem eu falei, você tem que procurar dos 30 aos 40 anos começar a fazer uma alimentação saudável, exercício físico, muita água. Isso daí vai fazer com que você envelheça bem. Ô Lourdes, você me falou que foi cuidadora de idosos por 10 anos. Nessa sua experiência de cuidar dos idosos, o que que você aprendeu? Qual foi a lição mais importante que você tirou dessa atividade? Ai, foram tantas. Cuidar dessas pessoas idosas, você aprende todo dia uma coisa nova. Você Sim. aprende que eles têm muito para ensinar a gente. Pela, pela experiência de vida deles, a gente aprende muito. Para mim, é a profissão mais gratificante que eu já fiz. Eu amo ser cuidadora, eu amo o cuidar, não cuidar. O cuidar, que é bem diferente, porque o cuidar você vê Uhum. por todos os lados. Você cuida da pessoa, você cuida do aprendizado da pessoa, porque você aprende com ela e ajuda ela a aprender mais. Porque com o envelhecimento, você acaba tendo uma lentidão para Uhum. aprender. Então, o que você precisa fazer? Incentivar. Incentivar na cultura, incentivar em jogos, leitura, é, fazer com que eles tenham interesse em aprender mais, em focar em Uhum. outras coisas, porque a pessoa idosa, eu vejo muito, muito isso. Eu cuido de uma pessoa, eu coloco ela sentadinha no sofá, assistindo televisão, ela passa o dia inteiro assim, gente, que judiação! Você deixar um idoso sentado assistindo televisão, é um isolamento isso para ele. Ele se E a gente vê isola muito na isso, né? televisão. Eu fico muito triste quando eu ouço isso, porque a coisa mais fácil é o idoso se isolar.
É o que acontece com o envelhecimento, ele se isola. Então, você não pode deixar ele sozinho. Você tem que estar ali, você tem que incentivar ele a fazer coisas diferentes. Vamos jogar? Vamos ler uma história? Ah, vamos ver fotos da sua família? Tem que, sabe, usar esse tempo para outras coisas, para não deixar Uhum. ele ali sem fazer nada, entendeu? O que eu acho mais triste é ver que, por exemplo, filhos que foram tratados com tanto carinho pelos pais, que tiveram a paciência, que deram comidinha na boca, que trocaram, tiveram toda a paciência do mundo, depois que envelhecem os pais, os filhos sejam colocam de lado, constroem uma casinha no fundo do quintal, põem lá o pai, a mãe, sei lá, e deixam eles por lá. E aí, de repente, não dão a atenção, né? E porque o pai isolam ele da família, do contato com outras pessoas, porque aí começam a tremer, na hora que vai comer, a comida cai da boca, né? Você não acha que as pessoas, além de ter um aprendizado em gerontologia para pessoas que cuidam de idosos, deveria ter para os filhos também? Devia ter uma escola de filhos para cuidar dos pais? Teria que ter, né? Porque é muito triste ver isso, que geralmente quem mais trata mal os idosos são as pessoas da própria família, né? Sim, sim. Assim, nem todos, não vamos Não, generalizar, mas porque não vamos eu já generalizar. trabalhei com filhos Generalizar. maravilhosos. Sei, não, eu sei. Mas existem casos absurdos que se coloca num asilo, se coloca numa casa de saúde, de repouso, para não ter trabalho, para que. E aí você vai lá e o velhinho vem bonitinho, arrumadinho, você leva a passear, depois devolve ele lá, né? Eu acho isso triste demais. É que hoje a vida está muito difícil para todo mundo. Os Aham, filhos têm que trabalhar. Como que vai uhum. cuidar, né? O marido trabalha fora, a mulher trabalha fora, coloca filhos em creche, em escola integral, deixa na mão de babá. E com os idosos acontece a mesma coisa, né? Aham. Ou coloca na mão de uma cuidadora, ainda quando se acha uma cuidadora eficiente, Com dedicada, experiência, né? com experiência, com amor para cuidar, porque o mais importante é isso, o amor em cuidar. Porque cuidar qualquer um cuida. Exato. Porque a gente vê cada notícia tão triste de pessoas que são deixadas na mão de, vamos colocar, cuidadores, entre aspas, que não são cuidadores, são pessoas que estão lá para olhar somente e que fazem cada barbaridade, que é uma coisa realmente absurda, né? Eu acho que a gente tem que. Eu acho que precisa ter. Como que você aconselha para as pessoas, ao contratar uma cuidadora, que, por exemplo, a gente sabe que nem todos os filhos podem arcar com esse cuidado diário, permanente com os pais. Mas como é que você pode escolher uma pessoa? Quais os critérios que você tem que ver para que a pessoa seja uma pessoa de confiança sua e que você possa sair para trabalhar sossegado e voltar, seu pai, sua mãe, sua tia, sua avó, tá tudo bem cuidadinho. Referência. A pessoa que cuida, ela cuidou de outras pessoas, então ela tem Aham. referência. Procurar sempre referência. Ligar para a família que essa pessoa cuidou, olha, como que foi fulano de tal? Como cuidou do seu familiar? Eu posso Aham. confiar? Ela é de confiança? Não tem pessoa melhor para indicar do que a pessoa que cuidou. Eu vou ser sincera com você, eu não gosto de indicar, porque perguntam para mim, ah, mas você não conhece uma cuidadora, você não pode indicar? Conhecer a gente conhece, mas você conhece a fundo essa pessoa é honesta, essa pessoa tem paciência, essa pessoa sabe o cuidar. Uhum. Então, como que você vai indicar para pôr uma pessoa na casa de alguém para cuidar
do ente querido desse alguém, se ela Exatamente. não for, né? Eu tenho muito medo de indicar alguém. Assim, eu penso Uhum. muito, eu só indico alguém assim que eu conheça mesmo, que trabalhou comigo, que eu sei que cuida bem, porque outras pessoas assim eu não indico. Você tem, você tem uma especialização em Alzheimer, né? Que é realmente o mal do século, o mal do futuro, e que realmente é um fantasma que assombra todo mundo. O Alzheimer, ele dá algum sinal com antecedência? Ou ele vai. A pessoa, por exemplo, aos 50 anos, a pessoa que mais lá para frente vai desenvolver o Alzheimer, já começa a ter algum tipo de sinal que ela fala, ou ela vai ter um Alzheimer mais para frente. Ou ele vem vindo assim sem que ninguém perceba. Olha, é assim, no que eu aprendi, no que eu estudei, para ele começar a desenvolver, quando ele começa a desenvolver, já faz uns 10 anos que a pessoa já está adquirindo o Alzheimer. Então Jura? é difícil você Nossa. saber. Olha, o meu pai, ele está com 82 anos. Há uns 4 anos atrás, nós ficamos assim meio assustados. Por quê? Ele é uma pessoa que sai, que anda muito, ele gosta muito de caminhar. E um dia ele foi na casa do meu irmão, num lugar que ele ia sempre. Ele chegou no meio do caminho, ele ligou para minha mãe e ele falou assim: Eu não sei chegar na casa do Roberto. Daí ele estava levando um pedreiro para conhecê-lo, para ver a casa dele, né? Aí a minha mãe falou com o pedreiro: Ó, faz assim, assim, essa, é lá. Aí ele chegou lá. Aí ele voltou para casa, ele falou assim: Nossa, mas deu um branco. Aí a gente já ficou meio que, né? Vamos ver o que que é isso. Aí, um dia na cidade, um lugar que ele ia sempre, ele se perdeu. Aí ele falou que ele parou, esperou, aí voltou, aí ele foi embora para casa. Aí a gente marcou uma consulta com o geriatra, aí ela pediu todos os exames, foi feito todos os exames, até tem um Uhum. teste que o geriatra faz para ver como que está a memória. Daí ela falou assim, realmente ele está entrando, ele está na fase inicial do Alzheimer. E hoje já tem como retardar esse processo do Alzheimer? O Alzheimer não tem cura. Uhum. O Alzheimer não tem cura. O que pode ser feito é você prolongar mais com esses Uhum. testes, com medicações que tem agora no mercado, tem vários tipos de medicação para cada Sei. tipo de estágio, né? O estágio um que é o mais brando, depois tem o 2, aí tem o avançado, que o avançado aí já fica bem mais difícil você cuidar, né? Que daí chega aquela parte da agressividade, aquela parte que não conhece mais nenhum familiar. Essa é a parte mais triste do Alzheimer. É o último O estágio Alzheimer dele. é sempre. Progressivo, né? Ele não estaciona, por exemplo, chega um determinado momento, a pessoa estaciona e fica bem. Ele vai sempre piorando. Sempre vai avançando. Nossa. Sempre vai avançando. E a maioria dos pacientes que falece com Alzheimer não é do Alzheimer, é Ah, é? uma comorbidade. O Alzheimer não mata. Não. O Alzheimer não é uma doença que, ai, morreu de Alzheimer. Não. Morreu porque teve uma complicação no pulmão, coração, esse tipo de Sei. coisa. O Alzheimer dura muito, muito tempo. Por exemplo, a pessoa com Alzheimer, você pode dizer que ela dura muito tempo, mas no momento em que ela perde toda a identidade, porque o triste do Alzheimer é a pessoa perder a sua identidade, né? Ela não sabe mais aonde ela está, quem ela é, quem são as pessoas. E isso, esse isolamento, a situação mental, a parte da depressão, que eu acho que é, juntamente com o Alzheimer, das coisas mais assustadoras. Quer dizer, quanto mais a pessoa vive com Alzheimer, mais ela entra nesse túnel aí escuro que não sai, não tem saída.
Por isso que precisa. Identificou que tem o Alzheimer? Vamos investir num grupo de apoio, colocar, fazer o social, levar para passear mais, colocar, ter mais relação com as pessoas, entendeu? Não ficar Sei. isolado. E jogos de tudo quanto é tipo. Para quê? Para ativar o cérebro, para retardar Uhum. mais um pouco esse estágio final do Alzheimer, né? Jogos, leitura, mostrar fotografia, para que ele nunca demore para começar a esquecer as pessoas. Ai, pega a foto da família. Ai, quem é esse? Quem é essa pessoa? O que que aconteceu nessa foto? Aonde era essa foto? Sabe, tentar puxar a memória dele. Sei. O esquecimento, a gente, de vez em quando tem esquecimento, né? Às vezes até assusta, fala, quer lembrar uma coisa, dá um branco, você fala, meu Deus do céu. Esses pequenos esquecimentos, que muitas vezes acontecem por conta do estresse, né, da vida mesmo, ou do próprio cérebro que vai ficando cansado também, né? Isso aí tem prevenção desses esquecimentos. Antigamente falava, tem que comer bastante fósforo, lembrar coisas que melhoram a memória. Alimentação, que tipo de alimentação vai fazer bem para o cérebro? Alimentação saudável. Tem que pôr na sua alimentação fruta, legumes, proteína, ômega 3, que é o peixe, até a carne vermelha, que muita gente fala que, mas ela é rica em B12. A nossa Aham. vitamina B12, ela tem que estar boa, porque a vitamina B12 baixa, ela também causa uma série de problemas, principalmente com a memória. Então, é sempre estar vendo se está tudo certinho, entendeu? E o que mais ajuda é você ativar o seu cérebro, aprender coisas novas. Mesmo que seja mais, quando a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando com o cérebro mais lento. Por isso a necessidade de estar aprendendo coisas novas. Porque a gente aprende, a gente exercita o cérebro. E a gente está vivendo hoje um tempo em que as coisas novas, as novidades, elas vivem um processo acelerado, né? A internet, por exemplo, até que ponto é interessante para as pessoas mais idosas, mais velhas, estar em contato com um celular ou procurarem jogos na internet, entrarem em grupos. Isso ajuda realmente. A internet veio para facilitar para o velho. É. Ajuda muito, facilita muito. Tem bastante jogos interessantes para memória na internet. Tem o aplicativo de jogos que tem jogos maravilhosos. Eu mesmo tenho vários instalados no meu celular. Estou parada, estou esperando alguma coisa, estou jogando. Isso ajuda a ativar o seu cérebro. Você vai estar trabalhando nele. Uhum. Isso é muito importante. Eu tenho uma pergunta para fazer para você, porque a gente já está com o nosso tempinho ali. Um outro problema que é muito grave ainda, e que aí não é só para as pessoas de mais idade, mas que a qualquer momento pode acontecer. O AVC. O AVC é o acidente vascular cerebral, que pode acontecer com qualquer pessoa em qualquer idade. Ele dá sinais, não dá? Tá. E quais são os sinais que a gente tem que ficar atento? Quando a pessoa está tendo o AVC, você vê que ela começa a falar meio enrolado. Hum. O esquecimento, né, também é um dos sinais. A dor no braço, ela sente uma dor no braço esquerdo, ela não consegue levantar o braço, ela fica meio que parece que ficou meia tonta. Esse tipo de sinal. Uhum. E aí o remédio é imediatamente procurar ajuda. É pronto-socorro, é um atendimento médico de urgência, né?
Sim, ó. E quando você vê esses sinais especificamente, chama a ambulância e leva. É. E quanto Olha mais aí. cedo você socorre, melhor é, né? Então, a gente vive num mundo em que, como eu falei, envelhecer faz parte da vida. Mas envelhecer com qualidade é uma escolha, não é? É uma escolha de cada um, né? E para que a gente que está envelhecendo tenha qualidade de vida e não dê trabalho nem preocupação para as pessoas que convivem, que nos amam, então é importante que o quanto antes a pessoa puder buscar a ajuda, tratamentos e buscar um atendimento e melhorar a sua qualidade de vida, fazendo exercício, comendo melhor e tendo uma vida mais tranquila também, não é? A irritação, as pessoas irritadas, as pessoas nervosas, têm mais problemas de envelhecimento? Tem. Quer dizer, uma vida mais calma. A ansiedade, ela causa uma série de danos, né? Mesmo para o cérebro, né? Porque você ficando irritado, ansioso, você perde a noção, entendeu? A pessoa fica mais depressiva, e aí entra Uhum. naquela do isolamento. O isolamento é muito triste. É o que mais causa demência, é o isolamento. Por isso que Olha, tem que evitar. Isso que a Lourdes está falando é de uma importância tão grande. Se você tem aí na sua casa um querido seu que já tem mais idade, não deixa ele sozinho, não. Vai lá, conversa com ele, pega na mãozinha dele, pede para ele contar um caso, uma história, ri com ele, faz ele rir, né? Faz ele participar. Não é sempre que você vai viver com essa pessoa. E se você tiver a paciência, né? Você vai ver que teve uma oportunidade maravilhosa de enriquecer a sua vida. E você deu para nós, Lourdes, uma aula aqui muito importante para que a gente também aprenda a se cuidar, aprenda a prevenir os nossos problemas futuros, né? E também que a gente possa ajudar aqueles que estão perto de nós. Eu agradeço imensamente a sua disposição, a sua disponibilidade de estar aqui e mando um abraço bem grande para você, para o pessoal aí em Jundiaí, essa terra bonita de Jundiaí, e agradeço sua participação. Muito obrigada. Fique com Deus. Eu que agradeço a oportunidade de conhecê-la e falar com você. Foi muito bom. Muito obrigada. E a gente volta na próxima semana com mais uma só conversa boa. Tenho certeza que você vai gostar também.